anunciou, sabe o que o Lula anunciou agora? Ele anunciou uma bondade por semana nesse ano. O plano é uma bondade por semana, tá? Desde que tomou posse, o Lula ele lançou 23 programas, benefícios e ações do governo federal. As medidas vão desde o relançamento do Bolsa Família, né? O Bolsa Família que já está com uma fila de 438 mil famílias não atendidas, né? Você é que pode contar isso como uma bondade. Do Minha Casa Minha Vida até a abertura de novas vagas de ensino em tempo integral. O anúncio mais recente foi um programa de alfabetização que vai custar 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Com essas medidas, o presidente tenta cumprir promessas de campanha e também evitar a queda de popularidade no início desse seu terceiro mandato. Vem uma bondade por semana? Bom, eu acho que a questão das bondades, a princípio, devem ser elogiadas. É claro que um governo tem o dever de cuidar dos mais vulneráveis. Sobretudo num país que tem muita injustiça, você não pode defender um sistema absolutamente liberal, em que vence o economicamente mais forte. Claro que o governo tem que cuidar dos mais fracos e é evidente que projetos sociais são importantes. O que preocupa é a absoluta ausência de um planejamento para que isto seja feito, um equilíbrio fiscal, medidas estruturantes de médio e de longo prazo. Nós estamos muito focados, e é isso que eu sinto nesse governo. O governo está perdido. Nós estamos indo para 7 meses de governo, terminando agora o primeiro semestre. Não se entende com o Congresso Nacional, gastando muito dinheiro com emendas parlamentares, discursos que criam insegurança, como interferência na autonomia do Banco Central, reversão ou de privatização, ou dos requisitos que levaram à privatização da Eletrobras, como o percentual de capital votante da União na Eletrobras. Todas essas questões despertam muita preocupação. Não adianta, por exemplo, criar incentivos para a compra do carro popular, porque é como se você fizesse de maneira transversa uma redução de juros por medidas heterodoxas, dando uma canetada. O que o país precisa, nesse momento, é de crescimento econômico, geração de emprego. Crescimento econômico, geração de emprego, equilíbrio fiscal, planejamento, segurança jurídica, atrair investimentos externos, ter uma diplomacia equilibrada, que não brigue nem com a China, mas também não com os Estados Unidos. Que seja uma diplomacia que traga investimentos, que faça convênios, parcerias econômicas. E aí sim, é claro, dentro de toda essa estrutura, ações para atendimento das camadas mais vulneráveis da sociedade. O que eu sinto é isso, um atabalhoamento. Um assodamento. Para não gaguejar, um assodamento do governo. E isso se deve a essa pressa de querer resgatar a popularidade. E às vezes o governo começa impopular e se ele tiver estabilidade, e se ele tiver regularidade, planejamento, estrutura, ele recupera. Agora, dessa maneira, as medidas me parecem mais populistas, sem planejamento, apressadas para cumprir promessas de campanha, e com isso fragiliza-se, sem dúvida alguma, as perspectivas de uma estabilidade fiscal. A promessa de campanha, o Diego, ele falou que era contra nomear amigo para o STF. E aí, como é que ele vai cumprir essa promessa de campanha? Não, essa já ficou para a história, né, Pavinato? Não indicar amigo para o STF e agora indicar o advogado pessoal, fica muito claro que o Lula não tem compromisso com as suas promessas de campanha. Inclusive, esse pacote de bondades, muito embora aparentemente ajudem o povo brasileiro, também, como o professor Capeza aqui disse, mostram que o Lula não tem compromisso com um projeto de país. Nós temos problemas estruturantes que deveriam ser atendidos antes da grande maioria desses pacotes aqui que foram apresentados semanalmente para o governo. E vamos lembrar, o governo, os primeiros governos petistas, aliás, os primeiros não, né? Os 4 governos petistas, eles são lembrados por governos que gastaram muito. Mas a gente precisa lembrar também que o mundo e o próprio Brasil vinham de um momento muito diferente.
Existia o boom das commodities, tinha a China crescendo 10% ao ano. Hoje nós temos uma situação totalmente diferente. Nós temos recessão nos Estados Unidos, temos recessão técnica na Europa, recessão técnica na Alemanha, recessão técnica na China. Então, nós não podemos, o Lula não pode contar com o mesmo cenário que ele teve nos primeiros governos. Então, ele precisaria, sim, estar cortando gastos da máquina pública, ele precisaria estar pensando na reforma tributária, precisaria estar pensando na reforma administrativa, que é um grande sonho que eu acho que ninguém vai fazer nunca na história desse país. Enfim, ele precisaria estar realmente mexendo, cortando gastos dentro da máquina pública, e não é o que a gente vê. A gente vê um governo gastando muito e gastando mal. Eu gosto sempre de lembrar, porque hoje nós temos o Fernando Haddad como o nosso ministro da Fazenda. E o Haddad, ele foi nos governos petistas o ministro da Educação. Quando ele foi ministro da Educação, ele aumentou em 4 vezes, aumentou 400% os investimentos em educação e conseguiu entregar ao Brasil, a educação brasileira, em uma posição pior no ranking PISA. Ele não conseguiu entregar um Enem. Né? Exatamente. E agora também acabaram com a reforma do ensino médio. Então, é isso que eu digo, não adianta só gastar, não adianta só investir, não adianta só colocar dinheiro. Esse dinheiro tem que vir acompanhado de um projeto de gestão, tem que vir acompanhado de um projeto de Brasil, o que infelizmente o governo Lula não tem e não apresentou até agora. Não, engraçado que o Haddad, doutor Renato, ele foi o presidente da ciclofaixa. Né? Ele era o presidente do verde, né? Menos carro. Vamos descarrizar São Paulo. As pessoas têm que ir de bicicleta, as pessoas têm que ir de ônibus, têm que ir de metrô. Vamos melhorar as ciclofaixas, as faixas de ônibus, faz uma restrição às faixas de ônibus mais severa e por aí vai. No começo o taxista não podia usar. Por quê? Porque carro é coisa do passado. São Paulo é uma capital moderna. Agora ele é o ministro da Fazenda de um governo que está fazendo carro popular e está contando com o aumento do consumo de diesel para pagar isso aí. Como é que nós vamos esperar um pacote de bondade se ninguém faz sentido? Coisa não tem nada a ver com uma outra. Sempre, nunca tem. Não tem mesmo. Porque se eu falo assim, você vai andar de bicicleta, carro é coisa do passado. E agora eu faço carro popular. Não tem uma coisa a ver com a outra mesmo, concordo. Você quer deixar eu falar? Concordo, por favor. Não, vamos lá. Pavinato. Concordo. Pavinato, primeiro, eu acho que a gente... Primeiro, eu torço, eu gostaria que você também torcesse pro Brasil dar certo, tá? 45% das pessoas que foram beneficiadas pelo Bolsa Família, governo Lula 1 e 2, segundo a Folha de São Paulo de domingo, essas pessoas ingressaram no mercado formal. Por quê? Porque um programa de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, ajuda as pessoas. Mas tem gente que vai continuar na miséria? Infelizmente, sim. Mas 45% saiu e melhorou efetivamente de vida. Um governo tem que gastar, um governo precisa fazer bem, gastos, né? e eu acho que gastar com colaborando com você, bem. Aqui na mesa ninguém discorda do Bolsa Família, gastar bem. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula pagaram, ninguém discorda do Bolsa Família. E eu acho que gastar com pobre é gastar bem os recursos. Precisa de política pública, precisa de programa social, precisa reativar o Minha Casa Minha Vida. O presidente ontem anunciou, inclusive, uma forma de Minha Casa Minha Vida para beneficiar a classe média, porque, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a classe média tem uma dificuldade imensa de conseguir financiar um apartamento. Não é só moradia popular do Minha Casa Minha Vida, valor baixo. A classe média também tem que ser atendida nesse país, porque, afinal de contas, a classe média que tem lá o desconto do seu imposto de renda na fonte todos os meses. Então, a classe média que gera muita riqueza para o Brasil. Tem que olhar para todo mundo. Nosso país precisa disso. Eu torço para que dê certo. Me desculpa. Bom, então vamos lá. Peraí. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria falar essa. Eu vou te deixar. Eu também quero. Eu torço para o Brasil dar certo. Agora, se o jogador está indo pro gol contra, eu vou torcer para ele chutar? Não, eu quero que ele volte. Mas ele não está indo. Mas calma aí, você torce pro Brasil dar certo? Sim. Você votou no Lula? Votei. Então você está mentindo.
Se você torce pro Brasil, você acha que eu ia votar no Bolsonaro? E você votou no Lula? Tá bom, você tá votando num cara que teve o mensalão no governo dele. Você tá votando num cara que teve ministros presos no governo dele. E você queria que eu votasse num cara que recebeu dinheiro de rachadinha, ou dinheiro em conta de Michele, e tanta outra... Ridículo o seu argumento, Renato. A gente tem várias provas de corrupção do Lula e do Bolsonaro. Você tentou cartão de vacinação. Nada. Um escândalo, uma vergonha. Tentaram falar das joias. A Receita falou que seriam ausentas de imposto. A joia é uma... A Receita Federal se pronunciou. A Receita Federal disse: as joias seriam isentas de imposto. Não sou eu que estou falando. Não tenho político. Estão tentando buscar alguma coisa. Agora, dizer que torce para o país dar certo, votando num cara que teve vários escândalos de corrupção no poder dele, ministros, e agora ele é presidente da República. Me fala de... o Bolsonaro teve bilhões de dinheiro desviados da saúde e da educação, ele teve? Sim. Teve? Você não assistiu a CPI da saúde? Não, eu não sei de nenhum desvio de bilhões de reais desviados pelo governo Bolsonaro. Você leu o relatório da CPI? Não li o relatório da CPI. Agora, Thiago, é o seguinte, não é essa discussão. Dizer que torce pro Brasil dá certo. Já acabou, Thiago. Votando no Lula, acabou. Mas os escândalos do Lula continuam. Tá, e você quer que o Brasil dê errado porque você não gosta do Lula? Não, eu não quero que dê errado. Mas eu sei que vai dar errado. Você quer que o Brasil dê errado? Eu não torço pra dar errado. Eu só sei que vai dar errado. Quando você sabe por quê? Eu vou ser muito justo, Renato. Eu, você, Pavinato, a gente pode muito bem sair do Brasil. Eu poderia. Eu tenho meu dinheiro, do meu trabalho, eu poderia morar nos Estados Unidos, eu poderia morar na Europa. Eu não quero, porque eu ainda quero tentar ter esperança no meu país. Thiago, desde quando só que ele está perdendo a esperança. Você deixou eu falar? Deixo. Não, mas eu deixei. Não, agora sou eu que estou falando. Tudo bem, mas eu vou... Não tem como dizer que torce pro Brasil compactuando com essa pouca vergonha. Eu vou te fazer um questionamento fraterno aqui, Thiago. Você, no começo da sua fala, olha, desde a hora que você chegou aqui hoje, você está atacando as instituições. Você está falando que não acredita na justiça, que o Brasil não tem justiça, não acredito, que não tem direito de não acreditar. Não vou deixar não, porque agora você está falando que eu também estou atacando a instituição. Não, estou falando quando, na verdade, quando eu vejo a justiça olhando casos similares e dando decisões diferentes, a justiça não é justa. Isso não é atacar. Se eu precisar parar de fazer exercício de silogismo, aí eu não sei mais o que eu posso fazer. Aí eu tenho que acreditar na Santíssima Trindade. Mas você vai querer comparar sorvete com feijoada? Não tem. Não dá pra fazer. Mas eu tenho direito. Se eu vejo coisas gritantes, eu tenho o direito de não acreditar. Eu não tô atacando, eu tô dizendo que eu não acredito. E eu posso não acreditar. Posso continuar? Se eu ainda tenho algum direito, eu posso. Então eu anotei. Lá desde o começo do programa você falou, não tem justiça, não tem isso, não tem aquilo. Tá bom, tudo bem. Vamos... Em que isso, esse teu posicionamento, Thiago, contribui para um Brasil melhor? Você fala que você não acredita em nada. Pera, onde é que você quer chegar com isso aí? Onde eu quero chegar? Não, eu quero saber onde você quer chegar com essa pergunta. Porque isso não contribui. Peraí. Se o povo questionar, o trabalho que está sendo feito... Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é uma democracia representativa. Sim. Ela é exercida por meio de representantes. Sim. Eu me candidatei a representar ninguém? Não. E por isso eu não posso falar. Eu tenho que ficar quieto, mudo, calado, aceitar tudo que está acontecendo sem dar um pio. É isso que você está tentando dizer? Não, eu estou dizendo o seguinte, o que a gente, numa audiência que nós temos... Não tem sentido ter imprensa. Para que serve a imprensa? Para que serve jornalismo investigativo? Dizer que não acredita na justiça. Para que... Eu hoje não acredito. Peraí, Renato. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso diante do que eu vejo. Por que ele não pode dizer isso? Por que ele não pode dizer isso? Pode. É a Santíssima Trindade. Eu acho que isso aqui é um Estado laico. Mas isso não contribui pra gente criar um país. Você tem que mostrar... Deixa eu repetir. Eu acho que você não entendeu. Isso é uma democracia representativa. Não tem que acreditar nada. Você não tem que acreditar na igreja. Mas ou se chega alguém aqui e fala, você tem que acreditar na Santíssima Trindade, você tem que acreditar que o corpo e o sangue de Cristo estão na rocha. Se você duvidar, ai. Você está confundindo tudo. Não estou confundindo nada. Renato, isso é técnica de argumentação. Você está dizendo que eu não posso dizer. E a justiça pode fazer o que está fazendo no Brasil? O que eu estou querendo dizer... O que eu acho é que se o povo não mostrar um certo questionamento e uma certa indignação... O povo ele tem que se mostrar indignado quando ele acha uma coisa errada. Você falou que você acabou de dizer... É muito delicado a gente viver numa democracia que a gente não pode questionar o que a gente acha errado. Eu acho errado.
Eu acho que está sendo feito no Brasil. Eu vou mais uma oportunidade. Qual é a finalidade da sua pergunta? A finalidade é o seguinte: quando você desacredita completamente nas instituições, você tem a anarquia. Você está querendo a barbárie. Não. Esse é o ponto. Não, porque quando você tem a decisão... Não, o que ele disse é o seguinte, deixa eu só... Calma, pessoal, calma. Eu discordo completamente. O que o Thiago está dizendo é o seguinte, que decisões como a que nós falamos hoje, de você colocar um traficante condenado com trânsito em julgado na rua, a partir do momento em que o policial fez uma abordagem, ele não pode fazer abordagem, o policial não pode fazer nenhum tipo de abordagem na rua, faz com que ele tenha descrédito na justiça. E não é só ele. Quem não é do meio jurídico, e muitos que estão no meio jurídico também, muitos cidadãos hoje não acreditam também. Eu vou falar uma porque coisa. Os critérios são muito subjetivos. Com base nisso, não acredito. É isso que ele está dizendo. Quando o The Boston Globe levantou os casos de pedofilia dos padres da Igreja Católica, a resposta mais comum que eles tinham dos casos que não eram levados à justiça, das vítimas já adultas, era, numa comunidade católica, uma criança duvidar de um padre era um absurdo, era a loucura da criança. Tinha-se que acreditar no padre. E é por isso que a gente tem esta legião hoje de pessoas que tiveram a vida destruídas porque não se podia duvidar da instituição do padre. Não dá. Desde que você não pregue violência nem ofenda ninguém, você tem direito de expor seu posicionamento. Dizer, olha, eu não confio. Você não está dizendo que não tem que ter justiça, você está dizendo que você está com descrédito diante do que tem acontecido. E falar de ter fé na instituição de Estado secular, é eu obrigar a ter fé religiosa num país em que nem é obrigado sequer a ter religião. É um absurdo. Mas eu não estou falando de religião. Não, você me mandou ter religião na instituição. Não. Falando, o que é uma pessoa de direita? O que é alguém conservador? Não, vamos lá. Para você dizer o que é uma pessoa de direita? O que é alguém conservador? Volta a tua palavra. Eu vou te dar alguns conceitos conservadoristas. Conservador. Eu vou te dar religião. Ele acredita na lei e na ordem. Religião, família. Isso são princípios conservadores. São. E princípios, inclusive, que eu acho que a esquerda joga muito contra. E respeito ou eu tô mentindo quando eu digo que em Cuba, Venezuela e Nicarágua, padres são perseguidos, bispos são perseguidos, freiras são perseguidas. Eu tô mentindo. Sim, eu não tô mentindo. Eu não tô falando. Sim, mas longe de mim defender a Venezuela. Mas o que é? Mas o presidente que você elegeu recebeu como herói no Brasil. E tá errado. Sim, tá errado. Tá errado. É o que eu digo. Até o Mujica falou que tá errado. E o Mujica não é um cara de direita. Tá muito errado. Dizer que tá errado e é o que eu torcer contra. É fazer uma observação. Venezuela é o seguinte. Você me perguntou o que é direita. Eu tô te falando. Só que a direita defende a lei e a ordem. Religião. A direita respeita o policial, respeita o juiz. Respeita o ministro. A direita é conservadora e defende a lei e a ordem. E a esquerda tem que defender também? Todo cidadão. O policial está sendo defendido pela esquerda? Você jura que o governo atual defende o policial? Não, mas teve uma deputada... eu vou te dar um exemplo de esquerda. Que quem está me assistindo, eu tenho, graças a Deus, muito contato com a polícia, inclusive da minha família. Eu também. E os policiais civis, eu recebi esses dias num grupo de WhatsApp, de uma policial civil. E ela falava o seguinte, uma deputada do PSOL, eu não me lembro o nome aqui, estadual, que foi à tribuna da Alesp dizendo o seguinte, que os policiais civis tiveram um aumento proporcionalmente muito menor do que os PMs, e essa deputada defendeu os policiais civis a despeito do que os próprios deputados da chamada bancada da bala fizeram, porque eles simplesmente apoiaram a decisão do governo. Você leu a ata da reunião? Eu li a ata, eu conversei com os parlamentares. Você não lembra o nome da deputada? É uma deputada do PSOL. Não, porque você fez aqui hoje isso o dia inteiro. Você leu a ata, você leu aquilo. Ué, mas então, acho que a gente eu não preciso saber o nome. E também essa crítica, a crítica à remuneração de servidores normalmente é discurso da oposição contra o governo da situação. Não. Sempre criticam. Sim. Não, eu acho que eu só queria saber por que eu tenho que ter fé. Se a pessoa que está na instituição, ela própria desrespeita a instituição. O que o Renato... Eu acho que criticar as condutas da instituição é você prestigiar as instituições. Sim. E quando eu vejo coisas injustas na instituição da justiça, prestigiar a justiça é apontar para isso. E outra coisa, eu me baseio muito no que esses dois caras falam.
São caras que estudaram pra caramba e raríssimas pessoas têm a coragem que eles têm. Isso é verdade. Poucas pessoas